One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Anaí, assessora de comunicação da maior feira ecológica da América Latina, a Feira Bonfim. Tudo bem, Anaí? Oi, tudo bem? Que prazer conversar contigo, Gabriel. Poxa, eu que agradeço, Anaí. Muito legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa feira, né? Uma feira muito famosa em Porto Alegre, conhecer mais, conhecer os detalhes, as curiosidades dessa feira e contar um pouquinho para inspirar aí cada vez mais o Brasil, né? A ter mais feiras como essas, né? Com certeza. Contar um pouquinho desse planetinha que é a Feira Ecológica do Bonfim, né? E junto com a Feira dos Agricultores Ecologistas, formam juntas o maior espaço de venda de orgânicos a céu aberto da América Latina. Nossa, que incrível, hein, Anaí? Talvez do mundo. Talvez do mundo, né? Porque né, existe uma dúvida, ela com certeza está entre as três maiores do mundo, né? E temos algumas pessoas que viajam pelo mundo trabalhando com agroecologia, e o Laércio Meirelles é um agrônomo bastante respeitado aqui no sul do país, ele que viaja pelo mundo, né? Garante que nós somos a maior do mundo. A gente ainda não entrou nessa disputa, mas sabemos que estamos ali no top 3. Top 3, com certeza. Que legal, Anaí. E conta um pouquinho, Anaí, você faz parte da toda a assessoria da feira, você que cuida, né? Então, eu sou jornalista, né, por formação. Fui me interessando, eu sou natural da Serra Gaúcha, né? E fui me interessando por esse mundo dos orgânicos, como muitas mulheres na segunda gestação. Na segunda gestação, isso já faz mais de 16 anos, né? Como uma jornalista comprando numa feira já começa a captar o que está faltando para mais gente conhecer esse espaço. Então, lá na Serra Gaúcha, eu vi que havia pouca divulgação dessa feira maravilhosa que tinha na cidade de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, é um grande polo metal-mecânico, depois de São Paulo é o segundo maior que tem no país. E propus para eles uma assessoria, era praticamente voluntária, assim, e nós fizemos tantas coisas naquele período, assim, acredito que foram 2 anos ali de trabalho, e para você ter uma ideia, Gabriel, nós levamos para palestrar a céu aberto ali, era do lado da estação férrea, a antiga estação férrea da cidade. O Marcos Palmeira fez uma grande palestra para mais de 500 pessoas na rua, foi lindo. Ele ficou 3 dias na cidade, ali pela serra, conhecendo as propriedades e tudo mais, para você ver como a gente consegue chegar quando a gente tem um sonho aí de querer trazer, que é o que parecia impossível aconteceu, né? E na época, nessa feira ecológica de Caxias do Sul, as vendas aumentaram naquele período em mais de 70%, chegou a praticamente 80%, por causa dessa mídia espontânea que teve com a ida dele para a Serra Gaúcha. Foi lindo, foi muito bonito, né? Mas há praticamente 8 anos, eu acredito, eu não faço muito essa conta, eu vim morar em Porto Alegre, né, capital do estado do Rio Grande do Sul, e já frequentava, toda vez que vinha para cá, a Feira Ecológica do Bonfim e a FAI, Feira dos Agricultores Ecologistas. Olha só, eu vou fazer só um parênteses. Claro. Só para entender, que nem mesmo os gaúchos entendem, nem mesmo os porto-alegrenses. A gente vai chegar na Avenida José Bonifácio, em Porto Alegre, do lado do conhecido aqui Parque da Redenção, que é um parque muito bonito que a gente tem, e você vai ver uma avenida com quase 140 bancas, e você enxerga uma feira só de orgânico. Realmente, muita gente acredita que é uma feira só. Mas por questão de nascimento de cada quadra e de comando de comissões, nós temos a FAI, Feira dos Agricultores Ecologistas, que foi a primeira do Brasil, né? Ela é o berço do movimento agroecológico no Brasil, que está na primeira quadra, que a gente chama, e aí vem a segunda quadra, com o trabalho, a Feira Ecológica do Bonfim, que surgiu 2 anos depois, e que em agosto agora completa 30 anos. Então, são 32 anos e 30. Então, a gente tem o berço das feiras ecológicas, da agroecologia aqui no Rio Grande do Sul. A questão ambiental é muito forte aqui, né? Foi aqui que nós tivemos a primeira ONG do Brasil na área ambiental, que é a Agapan, né? Que é a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, que inclusive teve ações na Amazônia, que talvez muita gente não saiba. Então, ali, só era esse parênteses, para entender que ali reúne 2 feiras que parecem uma, até sempre brinco. São duas feiras que é uma feira que são
Isso não importa, são as feiras ecológicas da redenção, como a gente chama, né? E nessa parte de orgânicos tem mais que são 90 e poucos boxes, né? Na Feira Ecológica do Bonfim, então, assim, ó, a FAI tem 44 e a Feira Ecológica do Bonfim tem 90 e mais de 90, 94, mais ou menos. Então, o que a gente fala boxes, tá? Porque uma família pode ter um box, 2 boxes ou 3 boxes, conforme a produção. Tem gente que tem Certo. muita produção. E quem for à feira vai estar comprando direto do produtor, que é algo que a gente pode estar falando adiante na nossa conversa, a diferença de uma feira convencional para uma orgânica, né? Não, e a gente estava até falando, né, assim, né, o aumento, né, das pessoas, assim, de buscar um alimento mais saudável, né, Ana, e isso, né, com as conversas que eu tenho também com chefes ou com amigos também, em roda de amigos, né, familiares, né, a busca por ter um produto melhor, isso vem crescendo muito, né? Vem. É muito comum você encontrar histórias como a minha, mães com bebês na feira, porque o pediatra indicou, porque você está procurando uma alimentação mais saudável, alguém que não estava com a saúde muito legal, que o médico indicou uma feira orgânica, aquela gastrite que você não conseguia curar, e aí é só você começa a comer a saladinha orgânica e você já não sente mais aquela ardência. Isso falando de questões, assim, nem estou entrando na questão ambiental, Sim. né? Então, vamos combinar que as pessoas também têm um egoísmo, né? Está me fazendo mal, eu vou deixar de comer aquilo que está me fazendo mal, eu quero cuidar da minha saúde. Mas o bom é que, por tabela, você ajuda o meio ambiente, ajuda a natureza, o ecossistema e tudo mais. Porque a lógica da produção orgânica é essa, né? Então, assim, você não vai usar insumos agrotóxicos e adubos químicos na produção. Tem uma série de exigências, né, para ter um selo orgânico. Uma série de exigências, assim, uma lista bastante longa, e que, infelizmente, quem planta convencional, que coloca agrotóxico, veneno, né, não tem nem 10%, nem 5% dessa exigência. Mas, enfim, por isso que é tão importante a gente procurar qual o selo orgânico. Hoje está muito fácil, né? Sim. Alguém pode dizer para você que está plantando orgânico? Não, você tem que pedir qual é o selo, qual é a certificadora, de onde que vem seu produto, né? Sempre ter esse cuidado. E é nas feiras ecológicas que você vai ter essa garantia. Porque as feiras, elas têm um sistema de gestão onde existe uma fiscalização até interna, do colega para o colega, do feirante para o outro feirante, da família para outra família, reuniões, né? Todos os sábados na Feira Ecológica do Bonfim tem uma reunião às 6h45 da manhã para decidir o que aconteceu na semana, o que vai ser feito para a próxima, como é que está a questão da pandemia, enfim. Essa é outra questão. Olha só, eu estou emendando aqui, tá? Claro. Você me interrompe a hora que quiser. Mas assim, ó, para você ter uma ideia, a gente tem certeza de afirmar que as feiras ecológicas da Redenção e a Feira Ecológica do Bonfim, elas são o lugar mais seguro para comprar na capital do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ainda antes do primeiro decreto municipal da pandemia, nós já estávamos sentados, reunidos, vendo o que nós íamos fazer para manter a feira segura. E a gente saiu com um plano de contingenciamento à Covid-19 protocolado na prefeitura na mesma semana que saiu o decreto, entende? Então, de lá para cá, a gente teve cercamento. Imagina cercar uma área aberta. A gente teve pulpitas e tudo mais. Nós colocamos acessos, contratamos monitores. Nós temos monitores na feira, que já são conhecidos, os fiscais, os consumidores chamam, os fiscais. Eles, por gentileza, coloque sua máscara, né, pela segurança da feira. Não é permitido comer na feira. Eles ficam o tempo todo, assim, cuidando. Qual é o lugar que você vai hoje? No Brasil, que faz isso? Exato, é muito difícil. Eu estava vendo algumas fotos, né, Ana, e assim, a organização, acho que, nossa, as pessoas Nota têm que 10. conhecer, a organização é nota 10, né, eu vi ali questão de fila, né, às vezes a organização da Fila. fila para entrar na feira, eu falei, olha só que incrível, né, eram 3 corredores, acho que vocês tiraram a coluna do meio para deixar mais espaço ainda, então De 2 metros de corredor, passamos para 8 metros, fechando a via. é uma feira muito organizada, né, muita organização, é Me incrível. mandaram uma foto, de uma feira ecológica que tem esse tipo de organização. Ela está na França, tá? Olha, Nos mandaram uma foto para mostrar onde é que tinha uma feira com fila e organização para não ter excesso de pessoas ali dentro. Porque você imagina que antes da pandemia, era a média de 10 mil pessoas circulando numa manhã das 7 às 13. Né? A feira ocorre todos os sábados,
Mesmo sendo um espaço aberto, pode estar chovendo canivete, e os produtores vão estar lá. E aí passavam 10 mil pessoas, é um ponto turístico, acaba sendo, as pessoas estão ali na Redenção, querem visitar, conhecer. Então, assim, você imagina organizar esse... É engraçado quando me dizem, você é jornalista da feirinha? Aí eu digo, da feirinha. Pequena feirinha, né? A feirinha, né? A pequena feirinha. Há um universo de pessoas que tem para estar apoiando, ajudando a gerenciar. É esse grupo gigantesco de feirantes e esse grupo ainda mais gigante de consumidores. E você pode ir lá olhar os comentários. Pessoal, Feira Ecológica do Bonfim, no Instagram, no Facebook. Olhem os comentários que a gente tem. Vale a pena ler o que os clientes estão falando sobre a Feira Ecológica do Bonfim. É deles. O que eles estão dizendo vale muito a pena. Não, isso é muito legal. Recentemente também fiquei super feliz assim em conhecer um tema que não tinha muito contato assim, mas eu gravei com a Fazenda Camocim, né? O que é a Fazenda Camocim? Eles que produzem o café do Jacu. E o que o Henrique, né, o proprietário, estava me contando, né? O cultivo deles, ele foi um dos pioneiros a ter um plantio biodinâmico na fazenda dele. Então, Sensacional. em 1924, né, teve um alemão que inventou, né, esse tipo de plantio e tal, e é com base, assim, primeiro que todo cultivo biodinâmico já não usa nenhum tipo de químico, agrotóxico e tudo mais. Espírito Então, Santo, né? Espírito Santo, ele é do Espírito Santo, ali na Pedra Azul, né? É muito famoso ali, essa região da Pedra Azul e tal. Ele estava falando, Gabriel, a gente não usa nenhum tipo de, né, todo biodinâmico, primeira coisa, não tem nenhum químico, nada, né? E o que ele estava falando? A gente tem muita presença do jacu, porque ele é uma agrofloresta também. Então, os pés de café tá meio que junto ali com a floresta ali tudo. Isso. Então, o jacu vai até a plantação e se tiver alguma coisinha, algum agrotóxico, tal, lógico que o jacu não vai comer e não vai ter todo o processo lá do café, né? Então, e o biodinâmica é muito legal, né? Porque ele tem essa parte de juntar com os calendários lunares, solar, astrológico, tem toda uma homeopatia para a Terra. Então, nossa, né, quem tiver mais interesse até em escutar um pouquinho mais, tem no episódio com o Henrique, né, da Fazenda Camocim, e na internet também pesquisar sobre o cultivo biodinâmico. Ele tá falando, né, também, a gente tem outros produtos, né, assim, tomate, morango, que, assim, tem super medo de comer morango, né, por exemplo, do morango que não é orgânico, né, porque tem algumas frutas que acaba tendo, né, acaba pegando, acho que mais, assim, veneno, assim, alguma coisa, do tipo do morango, por Mais exemplo, de né. 40 aplicações de venenos, tá? Exato, então o tomate, né, também é outro produto, né. Tomate também, mais de 40 aplicações. E aqui o meu filho come direto, meu filho mais pequeno come direto chega da feira, lava ali rapidamente, ele já traça todos os moranguinhos já dos produtores, com morango, sítio Capororoca e tudo mais. Isso que é legal também, né? Agora, falando um pouquinho dos produtores, né, Naí, é muito legal, né? Porque a feira é no sábado, né? Então, o que acontece? Os Isso, todos os produtores sábados. na sexta, né, já se programam tudo, né, de colher, alguma coisa assim, para que não vender no sábado. Então, assim, não teve... os alimentos são muito frescos, assim, é muito diferente, né? E não tem atravessador. Acho que esse é um outro ponto muito legal de Bem a gente importante. de comentar, né? Então, colheu num dia, ou alguns dias anteriores, já tá, né? Teve essa passagem pela mão do quê? Do produtor. Não teve outra mão e não teve também essa parte de atravessadores, né? Eu estava explicando esses dias para uma pessoa que eu estava conversando que eu acho muito bonito isso de chegar para o meu filho mais novo, né? Eu tenho 3 filhos, com muita diferença de idade entre um e outro, né? Mas o pequenininho, que é um devorador de frutas, né? E principalmente de frutas que eu digo, olha, esse morango é o da Guinha, a goiaba é a do Paulinho, essa azedinha, que ele gosta muito de comer azedinha, salada, a azedinha é do Chardonnay. Ele já pergunta também de quem é, olha só, de quem é. Olha que interessante que eu estou falando, né? Sim. Então, assim, você tem lá na Feira Ecológica do Bonfim famílias de agricultores oriundas de Porto Alegre. É importante que a gente falar que a gente tem uma zona rural bem interessante que está sendo resgatada aqui, né? A Zona Sul, que é belíssima também, é muito bonita, né? Região metropolitana, a gente tem um forte ali de Viamão, que é uma região bem interessante, bastante extensa em área, e com uma forte produção orgânica, inclusive que está ameaçada
por um lixão que estão querendo colocar ali, sempre as ameaças pairando, né? Serra Gaúcha, Litoral Norte, entre as outras localidades do Rio Grande do Sul, tá? Então, eles vão levar esse resultado dessa produção todos os sábados, inclusive feriados, tá? Das 7 às 13, mas você imagina assim, ó, o pessoal que vem de IP, que é a Capital Nacional da Agroecologia, o pessoal de IP, eles saem de casa meia-noite, e às vezes saem até mais cedo, e eles fazem, eles vão, a feira encerra às 13, desmonta a banca, tem alguns prestadores de serviço também desmontando a banca, alguns pagam para essa desmontagem, outros eles mesmos desmontam, eles vão chegar em casa, eu já fiz essa viagem com eles, tá? Às 18 horas. Você pensa assim, ó, eles trabalharam toda a semana, eles cultivaram, às vezes assim, você vai comprar um alho poró que levou até 6 meses para ficar no tamanho que você compra ali. Quem para pensar isso? Quanto tempo levou para crescer esse alho poró aqui? 4 meses, 5 meses, 6 meses? Ah, mas tá R$ 2, tá caro. Gente, não tá caro, não. Tá, é barato, né? Exato. E eles vão lá, eles vão às vezes não dormir. Na sexta-feira é colheita, né? Sexta-feira nem se liga para a produtora, é o que eu digo, né? Você nem tenta falar com eles que eles estão correndo. E aí eles vão chegar lá de manhã e o cara ali, ó, com a mão calejada, assim, de terra, o filho, né? E geralmente as mulheres vão em menor número porque elas ficam em casa, né? Porque por causa das crianças e tudo mais, e outras atividades que tem na propriedade, mas elas pegam junto mesmo, né? Geralmente são as primeiras que levantam e as últimas aí deitar. E aí eles vão com muita energia. Gente, às vezes eu fico olhando a energia deles, eu disse, gente, eles não dormiram. E olha a energia que eles estão aqui conversando, contando para que serve, para que é cada alimento, com qual receita você faz. Porque assim, ó, tem uma questão cultural muito forte numa feira orgânica. Você tem uma relação que é totalmente diferente de outros espaços de comercialização. Ali você compra alimento, você não compra comida. O que é comida? Você compra alimento. Aí ele vai aparecer, o orgulho que eles têm ao mostrar uma cenoura que veio de uma semente que era do bisavô, ou uma cabotiá diferente, trocas de sementes, trocas de saberes, trocas de receitas, como preparar os pratos, sabe? Não tem explicação. Você acaba ficando amigo dos. Isso eu estou falando como consumidora, sabe? Sim, Você sim. fica amiga deles. Uma proximidade, né? Uma proximidade muito grande que você... Uma das dores da pandemia que o pessoal tem é não poder ir atrás da banca, o consumidor. Porque era muito comum o consumidor ir atrás da banca. E isso acabou com a pandemia. E é uma relação muito, muito próxima, muito bonita, muito rica, e que só consegue se você estiver falando diretamente com quem cultivou o teu alimento, né? E tem esse trabalho, né, do pai com o filho, né? Às vezes quando o pai deve ter bancas, né, boxes, assim, que o pai tem a plantação e quem vai vender é o filho, ou vice-versa. Então tem muito disso também, né? Então é muito familiar, assim, muita questão de, né, de amizade entre eles Porque a também. gente tem no Brasil todo um problema bastante sério da sucessão familiar. Então, assim, os filhos de agricultores não querem mais ficar nas propriedades. Mas você tem isso bem menos na agricultura orgânica. Por quê, Gabriel? Deixa eu te explicar. O produtor convencional, às vezes, geralmente, ele pode ser até dono da propriedade ou funcionário, Sim. certo? Hoje, esses produtos químicos, que eles são obrigados a usar, porque muitos são obrigados a usar, porque só aprenderam a plantar assim, eles saem caro, e eles se endividam, e às vezes eles perdem a produção. E na agricultura orgânica tem muito menos perdas, entendeu? E você não tem esse custo com produtos químicos e tudo mais, e você consegue aumentar o lucro em cima desse produto e ter uma qualidade de vida também melhor, sabe? O adoecimento é infinitamente menor. Quantos casos a gente vê de um oncologista muito próximo a mim que me contava que atendia agricultores com 32 anos, com câncer terminal, 33 anos. Então, assim, os preços da feira. A nossa feira ecológica consegue vender arroz orgânico certificado, porque todas as bancas são certificadas, tá? Fiscalizadas Certo. e tudo mais. 1 quilo de arroz a R$ 5. Olha. Quilo de arroz a R$ 5, um pé de salada a R$ 2,50, 1 quilo da banana a R$ 4. Essa é a questão. Eu até estava vendo, curiosidade, assim, perto de casa também, outras feiras, né, menores, feiras pequenas, assim, que você fala, nossa, tá aparecendo também outros pontos de venda, né? Por que, né, o Brasil não ter cada vez mais feiras, né, assim, como a do Bonfim, né? Porque
do Bonfim é esse sucesso, né? Por que não tem mais feiras em Minas, no Nordeste, em outras feiras? Assim, eu desconheço de algumas outras, né, que você falou, às vezes, né, pelo tamanho, assim, ela é uma das maiores aí quase do mundo, mas o Brasil tem tudo para ter mais feiras como essa, né? Depende, é assim, claro, obviamente, se você está falando do berço das feiras orgânicas e da agroecologia, e a gente tem diferenças entre a agroecologia e o orgânico, né? A agroecologia tem princípios bastante fortes, e eu não gosto de falar contra o orgânico, né? A agroecologia versus orgânico, que eu acho muito importante, que se vier alguém pode estar posso receber críticas, por isso que eu vou falar. Mas, assim, se algum produtor maior resolver plantar orgânicos, ainda vejo vantagens em essa pessoa não estar nos oferecendo um alimento extremamente problemático, que adoece e tudo mais, e vai estar adoecendo o solo e que vai estar matando a biodiversidade. Então, às vezes, claro, é um nicho de mercado, ou um mercado que está crescendo muito. Eu não trouxe dados sobre isso, né? Não tenho como dizer os dados, mas a gente sabe que ele está crescendo muito, mas eu ainda acho interessante que se tenha o selo de orgânico e que se siga algumas prerrogativas. Mas, claro, por exemplo, o café biodinâmico que você citou, a agroecologia, a permacultura, elas vão mais a fundo nessas questões, Sim, né? E, claro, eu conversei com uma produtora sábado, que ela faz orações quando ela está colhendo, que ela reza por todas as feiras ecológicas, que ela espera que todas tenham. Eu me emocionei escutando ela, sabe? Ela disse assim: quando eu estou colhendo, eu tento levar uma boa energia para aquele alimento. Eu gostaria que quem comesse. Ela muito naturalmente ela me falou aquilo. Que a gente estava falando como a gente chega cansada da feira à tarde, porque eu acreditei que era uma troca muito intensa de energia com muita gente ao mesmo tempo. Que é muita gente mesmo, sabe, Gabriela? sim, sim. É um universo de pessoas, é uma cidade em movimento ali, apesar de todo o cuidado. E essa é uma típica produtora agroecológica, onde Olha, ela está preocupada muito além do plantar ali, vender, encher seu caixinho e tudo mais. A gente vai encontrar esse perfil nas feiras, também entre pequenos produtores, mas eu ainda acho muito mais honesto do que você tá, como a maioria dos produtores convencionais faz, vende para ti uma cebola e um tomate que ele não come, que ele tem uma horta separada. Você acredita que eles fazem hortas separadas em casa sem o uso de agrotóxicos? não tinha Eles não ideia. comem o que eles... eles fazem isso. Já coloquei dedo na carinha de alguns produtores no encontro. Eu me lembro em Bento Gonçalves dizendo: você não tem vergonha, não, de Olha, vender, não comer o que vocês nos dão para a gente comprar, né? Aí teve uns meia-culpa, assim, mas acho que não. sim, Enfim, eu acho que eu estava meio estressada aquele dia. Fiquei no risco de, fiquei no risco de sofrer algum tipo de violência, porque eu fiquei muito chateada com algumas coisas que eu escutei no encontro de agricultura convencional e, enfim. Mas é isso, assim, há uma diferença, é um respeito e tudo mais, né? Então, assim, claro, a gente não tem como aqui no programa ficar entrando nas definições e semânticas e tudo mais sobre o agroecológico, o biodinâmico, a permacultura, o orgânico. O importante é que a gente tenha cada vez mais essa preocupação de comer um alimento limpo, sim, livre de agrotóxicos, que não adoeça, que te fortaleça, que não gere problemas mais graves ao ambiente. E acredito, sim, que algumas pessoas não têm realmente esse olhar sobre a questão macroambiental e que, ao frequentar uma feira orgânica, ela desperta para outras questões. E aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um problema seríssimo, seríssimo no Estado, que estão tentando implantar muitas minas, principalmente de carvão. Carvão, que é uma energia totalmente ultrapassada. Tem uma mina que querem colocar muito próxima aqui de Porto Alegre, sabe? Na nossa única nascente limpa, e que se der qualquer problema, nós ficamos toda a Porto Alegre região metropolitana sem água. olha, Isso vai afetar exatamente, eles vão tirar desse lugar, eles querem tirar um dos maiores produtores de arroz agroecológico do Brasil.
para colocar uma mina de carvão para ficar, sabe quanto tempo, Gabriel? Ficar 20 anos ali. Nossa. E esgotar esse solo do lado do Delta do Jacuí, que é a nossa, que é uma beleza natural e uma riqueza incrível. Então, tudo afeta. Então, a pessoa começa a conectar isso. Porque na feira esses debates aparecem. E tem muita gente que usa a feira, usa no bom sentido, para propagar esse tipo de informação. Então, assim, tem muitas pessoas da área ambiental e tudo mais que vão lá e nos procuram. Podemos falar sobre tal assunto? Então, antes da pandemia, a gente tinha a banca da acolhida, né? A FAI tem a banca do meio, onde a gente leva esses assuntos e conversa com as pessoas sobre isso e sobre alimentação. Saudável, né? A Degustação gente também, tinha um né? projeto que era o Coma com as Mãos. Olha só, o que a pandemia faz com a gente? Tira essas coisas. Com o chefe Rodrigo Paz, que era um projeto onde ele pegava os produtos ali na feira, escolhia de manhã, ia para a banca, uma banca específica, a banca da acolhida, que era dos eventos, e ele preparava pratos ali mesmo na feira. Olha, que diferente. A banca cheia de gente ao redor, e ele criando ali. E aí, quando ficava pronta a mesa, podem se servir. Era lindo de ver. Então, ele escolhia aleatoriamente os produtos. E montava ali essa degustação. E já fazia uma receita ali de algum produto. A gente se viu sábado e disse, que saudade, né? Que saudade de fazer um evento desses na feira, né? Torcer para daqui a pouquinho já retome essas coisas, né? E tem a questão do aplicativo também, né? E tem alguma coisa que vocês estão fazendo de aplicativo? Não, nós temos, assim, não é que nós temos parcerias. O que aconteceu com a pandemia? Muitas empresas de entregas começaram a surgir, entende? Algumas já eram fortes, certo, e outras foram surgindo. E aí você vê muito carrinho de entrega na feira, é bom, porque aí você tem a garantia que as pessoas que estão recebendo realmente estão recebendo produtos da feira, né? Então a gente indica essas empresas, são várias, né? Que são bastante confiáveis, assim, que elas estão realmente preocupadas com a entrega de produtos. Então, quando alguém pergunta, a gente sempre indica assim, ó, a feira está segura, vá até a feira, né? Mas se você realmente não tem como ir, nós temos uma lista de empresas de entrega que podem estar te auxiliando nessa tarefa, né? Poxa, Tem que coisas legal. bastante sérias, assim. Uma facilidade também, né? Que você falou, às vezes a pessoa não consegue chegar a tempo, ou tá longe de casa, alguma coisa, consegue fazer via essas empresas, né? Mas esse final de semana eu vi mais de uma cliente que não ia há 16 meses na feira, voltando, porque estava com as doses da vacina e tudo mais. E aí perguntei o que elas estavam achando, estavam adorando, tinham adorado, estavam impressionadas com o espaço, como tinha aumentado. Porque assim, ó, para vocês de fora entenderem, era em cima de uma calçada, embaixo de umas árvores muito bonitas que a gente tem, umas tipuanas ali, e aí ficavam uma fileira de bancas aqui, outra fileira de bancas aqui do outro lado, e a gente ficava naquele mocovuco, era muita gente ali no meio. Não sei como é que passava, às vezes, bicicleta, carrinho de bebê, ou coisa assim. E hoje, o que a gente faz? A gente conseguiu, como se fosse um evento, manda um pedido para a prefeitura, como se fosse fazer um evento por final de semana, e fecha a via para carros. Então, aí você consegue utilizar toda a via, tá? Eu não sei como é que está este mês, tá? Mas até o mês passado, nós estávamos pagando a base de R$ 1.000 por mês para manter fechado. A gente não teve esse apoio da prefeitura de não nos cobrar. Eles alegam o uso de área azul, área de estacionamento. Estamos tentando reverter isso. Porque o que a gente quer? Que não volte mais para o modelo antigo. Porque nesta mesma rua, quem é de fora e já veio para Porto Alegre, que está nos escutando, vai entender onde fica, é onde ocorre o bastante conhecido BRIC da Redenção, aos domingos, que é uma feira bastante variada, que fecha a via desde a década de 90. Então, assim, não teria por que não fechar no sábado também. E agora não temos problemas assim com a prefeitura, me parece que eles estão sinalizando que sim, existe bem forte essa possibilidade de manter, mas o interessante, né, seria não vir ter essa cobrança tão alta todo final de semana, né? Todo mês, né? Sim, sim, com Nós temos certeza. muitos avanços, assim, nunca fechou a feira, ela não fechou nenhuma vez.
E outra coisa, Gabriel, muitas feiras fecharam no Brasil durante a pandemia. Então, nós conseguimos, através dessas medidas de segurança, provar para o poder público de que tínhamos totais condições de nos mantermos abertos. E segurança, né? Em Poxa, segurança, exatamente. que legal, que bacana. Foi uma trabalheira, viu? Nossa, imagino, né, tantas questões aí para ser visto e tudo mais, ser Muita bem... reunião, muito produtor de chapéu de palha no Google Meet. Fantástico de ver assim, ó, não tinham nenhuma relação com o computador, com o celular. Tiveram que aprender isso. Antes da pandemia tinha, coloca 2% das bancas com cartão de crédito ou débito, nem talvez. Hoje todas têm, hoje todas aceitam Pix e a gente tem uma parceria fantástica com um aplicativo que tomara que tome o Brasil, que é o aplicativo Papaias, que é um aplicativo de pagamento que foi criado por duas nutricionistas para compra de vale alimentação saudável. Olha, Aí Papaias, Paias o nome, com Y. Então, o que elas fizeram? Elas estavam com tudo pronto ali antes da pandemia, veio a pandemia, mudou os projetos. Olha quanta gente tem essas histórias para contar, né? sim, sim. Aí elas ofereceram para as feiras esse sistema que elas tinham pronto, sem custos, né? E olha, elas já movimentaram assim um absurdo em vendas e hoje é difícil a banca que não tem. São raríssimas as bancas que não têm. Eu mesma, você faz um Pix ou um depósito via boleto, coloca ali nesse aplicativo, aí você chega na banca, faz sua compra e tem uma plaquinha com um QR Code. E aí você só aponta, já vai aparecer, é muito rápido, o nome da banca, banca do Bilu, Sim. banca do Chardozin, banca do sítio da Branquinha. Aí você coloca ali o valor, mostra para o produtor, tá feito, assim. E é uma questão até de segurança, higiene, Sim, né? sim, praticidade, né? Tudo. Muito legal. Olha, Que bacana. é incrível a mudança em pouco mais de um ano, assim. Menos, né? Porque que muito antes isso aconteceu. Em questão de meses, na questão tecnológica, todo mundo teve que se reinventar. Ô, Anaí, nossa, que legal, viu? Muito bacana, né? Todas essas ações, né, que você falou que geraram durante a pandemia, né? Dessas empresas também de praticidade, de entrega, os próprios produtores também, né? Tendo que se adaptar rapidamente, né? A tudo, né? A feira mesmo, a organização. Nossa, estão de parabéns, viu? Então, não conheço a feira, preciso ter um dia de sábado, né? Já vim diversas vezes a Porto Alegre, mas de sábado sempre a trabalho. De sábado ainda não conhecia e tem que visitar a feira com certeza. Nossa, com certeza, vai ter que conhecer. E aí vamos chamar a Irani Arteste junto, que já te deu uma entrevista aqui, e a Irani vai junto e vai te mostrar as punk da feira. Exato, e eu queria, né, deixar uma mensagem de agradecimento aqui para a Irani, né, que me apresentou você, me apresentou esse projeto, falou, Gabriel, você precisa conhecer e falar com a Anaí sobre a feira, a tal do Bonfim, que é um projeto incrível. E para quem quer saber mais sobre punk, eu gravei, né, que são plantas alimentícias não convencionais, precisa escutar o episódio que eu fiz com a Irani Arteche, nossa, uma especialista aí sobre punk, muito legal, uma incentivadora aqui do meu canal, do meu podcast, sempre me ajuda, então super agradecimento aí à Irani, super amiga e também da Anaí. E a Irani falando da Irani, me fez lembrar, né, das cobranças que ela faz sobre resíduos, tá? As feiras ecológicas da Redenção há 2 anos são 0 sacolas plásticas. Gabriel, se você for para a feira, leva tua Ecobag, né? ecobag, ou você vai ter que levar as compras na mão, tá? São 2 milhões de sacolinhas plásticas que em 2 anos nós deixamos de colocar no ambiente, né? Então, isso foi uma coisa que eu não tinha ressaltado antes. E Sim, sim. agradecer a participação aqui, dizer que nós estamos em 11 cooperativas e associações lá, todas certificadas, orgânicas, com fiscalização da Prefeitura, Ministério da Agricultura e tudo mais, seguindo todas as normas, né? E convidar o pessoal para seguir Feira Ecológica do Bonfim no Instagram, Feira Ecológica do Bonfim no Facebook. Quando puderem visitar Porto Alegre, a Com gente vai certeza. estar aguardando vocês com chuva ou com sol. Fazer questão de visitar a feira, uma feira incrível aí. E muito obrigado, viu, Anaí, pelo seu tempo aí, disponibilidade, falar um pouquinho sobre a feira. Fantástico aí conhecer. Muito obrigado, viu? Tá, muito obrigada pelo convite e por esse espaço tão
tão rico e te dar os parabéns aí pela iniciativa, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.